igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bia está por aí? Pronto, falta só o controlezinho agora para mim aqui. Ou é isso aqui? Acho que não, né? Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em 2 Crônicas. Embora está na tela o texto. Segunda Crônicas, capítulo 7, verso 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém? Meus irmãos, louvado seja o Senhor que já tem falado bastante aos irmãos já nessa noite, desde a devocional que Emily trouxe, também através do presbítero, também falou aqui sobre justamente a questão de a gente se humilhar diante do Senhor. E esse texto que nós lemos, o contexto dele é o seguinte, né? Davi sentiu no seu coração o desejo de fazer uma casa para ser a habitação do Senhor. Porém, o Senhor disse a Davi que não seria ele que iria edificar essa casa, e sim o seu filho que viria. E assim aconteceu, e Salomão se empenhou em construir uma casa para o Senhor, e após a sua construção, ele orou ao Senhor, e essa porção que nós lemos é justamente a resposta do Senhor a Salomão: que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar, eu ouvirei dos céus. Se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. E, amados, o tema dessa noite é justamente a necessidade que nós temos de nos humilhar diante do Senhor. Porque, irmãos, nós servimos a um Deus que é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que ele é Pai, e é um Deus que ele não resiste, como o presbítero Alessandro já falou, a um coração quebrantado. É um Deus que atenta para a humilhação daqueles que se humilham diante dele. Tanto que quando vai começar lá no Sermão do Monte, as bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porém, esse Deus é um Deus justo, né? Que ele também disciplina os seus filhos que saem do seu caminho, mas ele disciplina para que eles não vá longe e eles se voltem para o Senhor. Mas é um Deus que ele fere para que você volte, mas também é um Deus que sara quando a gente verdadeiramente se humilha diante do Senhor. E nessa noite, irmãos, quero ver com os irmãos a história de 2 reis. Acredito que todo mundo, ou a maioria, vai conhecer. Quem não conhece vai ter um pouco do resumo do que foi a vida desses 2 homens. Um é o rei Davi, um homem com coração segundo Deus. Um homem que a gente via Deus através da vida dele, e que em tudo ele procurou andar nos caminhos do Senhor. Porém, em um determinado momento de sua vida, ele tropeçou. E por ter tropeçado, a mão do Senhor pesou sobre ele. E o outro rei é o rei Acabe. Esse, a gente não via Deus na vida dele, embora ele tenha tido algumas experiências magníficas com o Senhor, mas foi um homem que andou errante e fez de tudo para irritar ao Senhor. Mas o que vai ter de comum, e o que eu quero que
que os irmãos salte aos olhos dos irmãos, assim como saltou aos meus olhos, é justamente a situação em que eles erraram, o Senhor colocou uma sentença sobre eles, e diante dessa sentença eles se humilharam, e o Senhor atentou para a humilhação deles. E que a gente possa ver nesse exemplo, tanto de um homem de Deus, como um homem que não andou nos caminhos do Senhor, mas o Senhor atentou para a humilhação deles. E se atentou para a humilhação deles, Ele também certamente atentará para a nossa humilhação. Então, o Senhor, Ele não despreza um coração quebrantado. Davi, no Salmo 51, e a gente vai começar a falar um pouco sobre Davi, ele é um salmo que ele escreve justamente quando ele tropeçou, quando o profeta Natã foi falar com ele após aquele caso com Batseba. E no verso 17 ele vai dizer: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. E o que é, meus irmãos, um coração quebrantado? O coração quebrantado, ele é um coração sem força, debilitado, fraco, que sofreu algum dano, algum embate. E compungido e contrito, que está cheio de arrependimento, está pesaroso, está tomado por um sentimento excessivo de sensibilidade, está enternecido. Então é dessa maneira que é um coração compungido e quebrantado. E Davi, meus irmãos, como já falei, ele era um homem com coração segundo Deus. A palavra do Senhor vai dizer em 1 Samuel 13:14, da seguinte maneira: porém, agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Isso aqui foi uma palavra que foi dada a Saul. E em Atos 13:22 vai dizer: e quanto este foi retirado, levantou-lhe como rei a Davi, o qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então, meus irmãos, vamos só relembrar essa situação lá com Batseba. Era tempo de guerra, os homens tinham saído para a batalha e Davi ficou em seu reinado. E ele estava ali no castelo, dando desocupado, um tempo ocioso, e aí dando uma voltinha ali no terraço, bateu o olho em Batseba, que estava tomando banho. E aí perguntou: quem é essa? Essa não é Batseba, a mulher de Urias? E ele, mesmo sendo conhecedor da palavra, sabendo que não deve adulterar, sabendo que não deve cobiçar a mulher do próximo, ele vai e manda chamar Batseba. E aí ele se relaciona com ela, e desse relacionamento vai gerar um filho, e ela fica grávida. E aí Davi, ao invés de parar por aí, o problema que começou, e já era um problema muito grave, ele resolve agora tapar o sol com a peneira. Vai gerar outros problemas para tentar remendar o primeiro. E aí ele manda chamar Urias. Urias vem da guerra e aí bota Urias para ir para casa. Só que Urias não entra em sua casa. Urias, ele não acha justo que a arca do Senhor esteja lá na guerra, o Israel esteja lá guerreando em tendas e ele entrar em sua casa e estar com sua esposa. E aí o pessoal diz a Davi: ó, ele não entrou em casa não. Aí Davi vai, manda chamar Urias, dá um banquete a ele, bota ele para tomar um negocinho. Urias fica cheio de todinho. Aí, pronto, agora ele vai. Não vai não. Urias estava focado na missão. E mesmo na situação que estava, ele não errou, ele não deixou as suas convicções. E aí Davi diz: pronto, já que não deu certo isso aí, vamos pensar em outra coisa, vamos pensar em algo pior agora. Aí resolve matar Urias. E aí vai dizer, vai fazer uma carta lá para Joabe, o chefe da guarda, e vai mandar essa carta justamente pelo próprio Urias, para colocar ele na frente de batalha, onde a guerra era mais renhida, e tirar toda e qualquer proteção que ele tivesse, para que a sua morte fosse certa. E assim é feito, Urias morre, e aí Davi vai
após passar o luto, vai consolar a viúva e se casa com ela. Pronto. Está resolvido o problema, ninguém viu nada, consegui esconder, beleza. Só que, irmãos, a gente viu, semana o pastor falando, o quanto o nosso Deus é conhecedor de todas as coisas. E aí o profeta Natan vai chegar para Davi e vai contar uma historinha para ele. Diz, olha, tinha um homem pobre e um homem rico. O homem pobre, ele tinha uma cordeirinha que cuidava como sendo sua filha, e ela comia do seu bocado, e era tudo que ele tinha. Porém, tinha um homem rico, que tinha muitas cordeiras. E aí, esse homem rico, ele recebeu uma ilustre visita, e foi e mandou pegar a cordeirinha daquele pobre homem, em vez de pegar uma das suas. Aí, Davi se indigna. Um cara desse tem que morrer e tem que pagar 4 vezes mais aquele que sofreu o dano. Aí o profeta Natan, em 2 Samuel, capítulo 12, se os irmãos quiserem acompanhar, a partir do verso 7 vai dizer: Tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Verso 9: Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. E aí, a partir do verso 10, vai vir as consequências do pecado de Davi. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes, e tomaste a mulher de Urias o heteu por sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual deitará com tuas mulheres perante este sol. E aí a gente sabe, irmãos, que essa palavra se cumpriu. A gente sabe que, entre tantas coisas, houve a morte do filho de Batseba, essa que ele gerou devido a esse adultério. Também teve a revolta de Absalão, também teve o incesto de Tamar com Amon. Depois Amon é assassinado pelo seu próprio irmão, suas mulheres são sequestradas, e toda a palavra do Senhor que é dita a Davi se cumpre. E no verso 12 ele diz: porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante o sol, perante todo Israel e perante o sol. Aí, meus irmãos, Davi, ele sente o peso da mão do Senhor, ele viu que realmente não escondeu nada, e como é um homem com coração segundo Deus, ele se arrepende verdadeiramente. A sentença que ele vai falar é muito pequena, porém, eu acredito que é de todo o coração, é com o coração quebrantado, assim como ele fala no Salmo 51, e ele diz: pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Meus irmãos, Davi tinha vida com Deus, procurou em tudo fazer a vontade do Senhor, tanto que em 1 Reis, capítulo 15, verso 5, vai dizer: porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias de sua vida, senão só no caso de Urias o heteu. Então, Davi, quando pecou com força. Aí também o castigo veio também bem pesado. Mas isso aí se viu para Davi, e ele não cometeu mais esse tipo de erro. E até aqui a história de Davi, deu para a gente dar uma relembrada. E agora eu quero falar do rei Acabe. O rei Acabe, a palavra do Senhor está falando dele em 1 Reis, capítulo 16, a partir do verso 19. E diz assim: Acabe, filho de Onre,
começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onre, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onre, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Verso 32. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que fora antes dele. Então, meus irmãos, Acabe se desviou por completo, né? Ele abandonou os caminhos do Senhor e, para piorar, se casa com uma princesa pagã que fez ele andar mais errante ainda. E devido à idolatria de Jezabel, ela manda matar a maioria dos profetas do Senhor. E nessa mesma situação aí, eles tinham lá os 450 profetas de Baal, tinha os 400 profetas da deusa Aserá, e devido a esse pecado de Jezabel, o Senhor manda uma fome e uma seca em Israel que estava devastando todo o Israel, até que o Senhor fala com Elias, e Elias vai e propôs justamente o desafio para ver quem era Deus, e manda os profetas de Baal fazer o altar para Baal e sacrificar ele, e também ele iria fazer um altar para o Senhor, e aquele que respondesse com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E aí começaram de manhãzinha cedo, e foram, e quando chegou lá para o meio-dia, Elias zombarra dele e dizia: clame em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja ocupado, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou talvez esteja viajando ou dormindo. E eles continuaram e se autoflagelando, e se rasgando, e nada de Baal responder, e nem ia responder, porque Baal não é nada, né? Baal não é nada, é fruto da imaginação do homem. Então, Elias, ele ora ao Senhor, e olha como a oração de Elias é curtinha também. Ele diz: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Esse é o nosso Deus. E aí todo mundo viu que só o Senhor é Deus, e Elias mata a fio da espada todos os profetas de Baal. E aí depois disso, Jezabel vai perseguir a Elias. Olha o tanto de coisa que Acabe fez, e até aqui Acabe está tranquilo, né? Não veio nada sobre ele. Aí a gente vê uma diferença, irmãos, eu vou fazer já até uma aplicação. A diferença para nós que conhecemos ao Senhor, quando a gente comete algum delito, quando a gente comete algo que vai de encontro à palavra do Senhor, rapidinho a mão do Senhor pesa sobre nós, para que a gente não se distancie do Senhor. Mas para quem está no mundo, para quem está no lamaçal do pecado, é desse jeito aí, vai fazendo e vai irritando o Senhor, só que a medida dos pecados de Acabe vai chegar ao limite, e chega a gota d'água. Após Jezabel mandar matar por 2 testemunhas falsas a Nabote, né? O que é que acontece? Com certa semelhança com o que aconteceu com Davi, Nabote vai dar uma olhadinha, vê aquela vinha perto do palácio, diz: rapaz, eu quero essa vinha para mim. Aí vai lá conversar com Nabote. Ó, Nabote, tu quiser, eu compro outra vinha melhor do que essa e te dou, ou então te pago até em dinheiro mesmo, mas eu quero essa tua vinha que está aqui no meu quintal, e eu quero essa vinha para mim. Aí Nabote: de jeito nenhum eu vou vender a minha herança. E aí Acabe sai irritado e também triste, porque não conseguiu seu objetivo. Quando chega no palácio, Jezabel percebe e diz: o que aconteceu? Ele conta, ela diz assim: esquente não,
eu vou resolver isso aí para você. Aí justamente ela vai, manda contratar 2 falsas testemunhas, diz que Nabote estava blasfemando contra o Senhor e contra o rei, e Nabote, ele é morto, e aí Acabe vai então pegar o que ele tanto queria. Aí, meus irmãos, no verso 21, capítulo 19, Elias vai falar com Acabe e vai dizer: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais, assim diz o Senhor, no lugar que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E aí as consequências continuam. Verso 21. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade, e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me irritasse e fizeste pecar a Israel. Ele, como líder, não só pecava, como ele carregava o povo pecando também junto com ele. E no verso 25 ele vai dizer: ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Da mesma forma que quando a sentença foi dada a Davi, agora a sentença é dada a Acabe. E Acabe também vai se humilhar diante do Senhor. O verso 27 vai dizer que, tendo Acabe ouvido essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Veja que o período agora é bem maior do que o de Davi, né? Mas para ver que ele realmente estava se humilhando diante do Senhor. E no verso 28 vai vir a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, visto que se humilha perante mim, não trarei esses maus nos seus dias, mas nos dias do seu filho o trarei sobre a sua casa. E aí a gente lembra do que aconteceu com o rei Ezequias. Ezequias estava doente, e aí o profeta Isaías foi ter com ele e disse: ajeite a tua casa, porque tu vai morrer. E aí Isaías sai e ele vira para a parede e clama ao Senhor, e o Senhor ouve o clamor de Ezequias. Antes que Isaías saísse do palácio, disse: volta lá, e diz que eu vou acrescentar mais 15 anos ao rei Ezequias. E ele acrescenta, e ele vive esses 15 anos em paz, e vai dormir com seus pais, morre e é sepultado com seus pais, e Manassés, seu filho, reina em seu lugar. Manassés vai ser outro caba ruim. Só que Manassés lá na frente ele vai se arrepender e Deus vai transformar a vida dele e ele não vai mais voltar para o mau caminho. Deus também vai perdoar esse homem mau. Mas aí é outra história. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer no versículo 1 do capítulo 22 de 1 Reis, que 3 anos se passaram sem haver guerra entre Israel e a Síria. Então, era só Acabe se manter nos caminhos do Senhor que tudo daria certo. Mesma coisa somos nós. Quando a gente se humilha diante de Deus, se arrepende do nosso mau caminho, o Senhor nos perdoa. É só a gente permanecer firme que a gente vai bem até o fim. Mas se a gente pecar, aí vem de novo a vara e o cajado no nosso lombo. Mas o coração de Acabe, ele era tendencioso a desviar-se do Senhor. E aí resolve Acabe subir contra o rei da Síria em Ramote-Gileade. E aí ele vai chamar o rei de Judá. Acabe é rei de Israel. Ele vai chamar o rei de Judá para ir com ele para essa peleja. E o rei de Judá é Josafá. E no verso 5 vai dizer assim: disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhe disse: irei à peleja contra Ramote-Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Verso 7, disse porém Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Veja que quem é de Deus conhece quando é voz de profeta de Deus ou quando é de falso profeta que está enganando, né?
Às vezes eu converso com os colegas e digo, olha, a gente pode visitar igrejas, não tem nenhum problema em visitar, não. Agora é importante que a gente esteja firmado na palavra, para a gente saber distinguir, quando a gente chega lá, se está sendo realmente a palavra do Deus que está sendo pregada, ou se é algum falso profeta querendo dar vitória para a gente ser tragado por ele. Então a gente precisa ter esse cuidado. Então, respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale assim, ó rei. E aí, vão mandar chamar Micaías, mas Acabe não vai dar ouvido à palavra, porque não foi aquele que ele quis escutar. O mensageiro, no verso 13, que fora chamar Micaías, falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Micaías vai dizer no verso 14: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E no verso 17, então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então está aqui a sentença: se você for, vai dar errado. Mas Acabe preferiu escutar os 400 falsos profetas. E esses aí, no verso 23, eis que o Senhor pôs espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Aí agora ele vai e manda botar Micaías na prisão. No verso 27 vai dizer: assim diz o rei: metei esse homem na casa do cárcere, e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. E disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Meus irmãos, Acabe, ele teve no capítulo 20 de 1 Reis, ele teve uma experiência maravilhosa. Ele subiu contra o rei da Síria com 7.000 homens, e em um dia só mataram 100.000 sírios. Disse que a palavra do Senhor vai dizer no verso 27 que o exército de Israel era como 2 rebanhozinhos de cabra, e que o exército da Síria enchia toda a terra. E mesmo assim o Senhor deu vitória a ele. Então ele já tinha experiência com o Senhor. Não deu ouvido à palavra do Senhor porque era teimoso, mas ele sabia que o Senhor é Deus. Porém, o fim de Acabe chega. No verso 29 de 1 Reis 22 vai dizer: subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Olha o que acontece no verso 30. Acabe é tão caba ruim que até o que ele chamou para ajudar ele bota o caba numa enrascada. Olha o que acontece. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traje as tuas vestes. E disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Mandou Josafá se vestir de rei e ir para a peleja, e ele ficou como um soldadinho qualquer. Assim como Davi tentou esconder seu pecado, ele tentou ali se esconder no meio dos outros soldados. Aí a gente vai ver o primeiro caso de flecha perdida, né? Se tivesse um jornal na época, ia dizer: Acabe é atingido por uma flecha perdida. Mas não foi perdida não, porque Deus tinha... ele executaria a sua própria palavra. Então, verso 34. Um homem esteçou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas de sua armadura. Então disse esse ao seu companheiro, seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra do Senhor tinha dito, e as prostitutas banharam-se nessas águas. Então, meus irmãos, até aqui está também um resumo aqui da história de Acabe. Eu vou só dar cabo aqui de Jezabel, que eu acho que todo mundo está querendo ver o fim, como diria o rei Jeú, dar fim a essa maldita, né? O verso 2 Reis, capítulo 9, verso 30, vai dizer assim, ó: tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube, então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Aí no verso 32, no verso 31 vai dizer: ao rei Jeú pelo portão, entra o rei Jeú pelo portão do palácio, e disse ela:
teve paz Irim, que matou o seu senhor? E levantando ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ela. Meus irmãos, quando eu era menino, que eu dizia um negócio à manhinha que não era para dizer, ela dizia: diga de novo, se eu não ver se eu não dou uma mãozada no seu bebedouro de lavagem. Ela carinhosamente dizia isso comigo. E graças a Deus que ela fez isso. Dou por visto esses eunucos, se vindo uma mulher dessa qualidade, quantas vezes não teve vontade de dar-lhe uma mãozada? Aí o rei vai dar uma ordem dessa. Quando eles olharam para o rei, concordando que estava com o rei, no verso 33 vai dizer: então disse ele, lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele, e havendo comido e bebido, disse: olha por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Verso 36, então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: esta é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Então, meus irmãos, o mal, a hora chega. A hora chega. E chegou para Acabe e chegou para Jezabel. Então vamos aplicar. O que é que a gente pode aprender com os erros desses homens? Primeiro, esteja satisfeito. Esteja satisfeito com o que Deus te deu e não coloque o olho no que não te pertence. Davi colocou o olho lá em Batseba, Nabote colocou o olho, Acabe colocou o olho na vinha de Nabote. Davi matou urso, leão e gigante, mas perdeu para a cobiça. Os teus inimigos internos são piores que os externos. Vigiai a si mesmo. Meus irmãos, a gente pode esconder algo de qualquer pessoa. Às vezes até da gente mesmo a gente se engana e se esconde de nós. Mas de Deus não se esconde absolutamente nada. O Senhor é Deus, conhecedor de todas as coisas, e nada está oculto aos olhos do Senhor. Um pecado que ninguém sabe, cometido atrás de portas trancadas, em um quarto escuro, é na verdade cometido na presença de um Deus santo. Veja como é sério esse negócio. Antes de julgar os outros, julga a si mesmo. Não parece essa estaca com um homicídio e um adultério, comparado com um cisco que é uma ovelhinha roubada? Muitas vezes está acontecendo isso conosco. Às vezes a gente está com um problema muito maior e aí a gente acaba julgando os outros. Então a gente precisa ter esse cuidado. Uma das experiências que eu tive, negativa, que hoje me ajuda, teve uma época que eu tive bem no banco, bem frio, e não me envolvia com nada na igreja. Isso aí se viu porque hoje, quando eu vejo que outras pessoas passam por uma situação semelhante, eu vejo que a pessoa está precisando de oração, está precisando que a gente vá lá e ajude, está precisando que a gente pegue na mão e olha, vamos caminhar junto. Então, essas coisas acontecem na nossa vida, às vezes até da gente mesmo errar, para que a gente possa se pôr no lugar do outro. E aí a gente acaba se examinando a si mesmo primeiro, para depois julgar outra pessoa. Quando a gente participa da ceia do Senhor, vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mateus 7, a partir do 2, vai dizer: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? A transformação, irmãos, deve começar primeiro em nós mesmos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Isso aqui está dito em Lamentações 3, 22. Meus irmãos, precisamos ter a humildade de reconhecer que somos falhos e que necessitamos
da misericórdia do Senhor em nossas vidas. Pra vocês terem ideia, o profeta Elias, né, quando ele estava fugindo de Jezabel, olha o tanto de experiência que Elias não teve com o Senhor. Mas mesmo assim, quando ele se viu perseguido, ele foi humilde o suficiente para dizer: Senhor, tira a minha alma. Ele desejou a morte. Se eu não sou melhor do que meus pais, não. Então a gente não é melhor do que ninguém. A gente precisa realmente se humilhar diante do Senhor. Escolha executar a vontade do Senhor como Davi e não irritar o Senhor como Acabe. Precisamos examinar nós mesmos e identificarmos nossos pecados e se converter e mudar a rota e voltar-se para o Senhor. Um cristão não é um homem que nunca erra, mas um homem que é capaz de se arrepender e começar tudo de novo depois de cada tropeço, porque a vida de Cristo está dentro dele, reparando todo o tempo. Hoje o Espírito Santo do Senhor, ele habita em nós, ele nos conduz, ele faz com que a gente esteja no caminho do Senhor, e quando a gente não acha força, o Espírito do Senhor, ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Esse é o Deus que nós servimos. Cuidado com quem anda. Josafá quase morreu por ter se juntado com Acabe. Acabe já era ruim, ficou pior ainda quando se juntou com uma mulher, julgo desigual, casou-se com uma princesa pagã, né? E aí a gente realmente precisa ter esse cuidado. Os jovens que vão começar aí os namoros, conhecer suas futuras esposas e esposos, né? Case-se com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, de preferência se for mais crente do que você, porque aí vai lhe ajudar a caminhar no Senhor. Eu digo a vocês que eu ter casado com uma mulher que era mais crente do que eu me ajudou muito. Fernanda me deu muito puxão de orelha nesses anos, nesses 13 anos que a gente está junto, e continua dando até hoje. Então, é importante a gente saber escolher e não casar com um jugo desigual. 1 Coríntios 15, 33 vai dizer: não vos engane, as más conversações corrompem os bons costumes. E o Salmo 1 vai dizer que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então tenha cuidado com quem você anda. Não dê ouvido a falsos profetas. Falem por falarem o que é agradável à sua vontade. Busque estar no centro da vontade de Deus. Mateus 24, a partir do verso 11 vai dizer: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Então, meus irmãos, cuidado com os falsos profetas. Não vamos fazer como diz em 2 Timóteo 4:3, pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Não parece com a situação de Acabe? Como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se à fábula. Meus irmãos, Davi, ele teve esse erro, mas foi uma referência em obediência. E aí nós precisamos ser essa referência de obediência ao Senhor, dar bom testemunho, né? Ao contrário de Acabe. Por exemplo, em 1 Reis 15, 11, vai dizer: e Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. 2 Crônica 17, 3 vai dizer: e o Senhor era com Jeosafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou aos Baalins. Então, que a gente precisa também ser esse exemplo, para que as pessoas venham e dizer: olha, Eric andou nos caminhos de Helder, seu pai. Manuel andou nos caminhos de Udenberg, seu pai. Thales andou nos caminhos de Charles, seu pai. Então a gente precisa ser exemplo, não só para os nossos, mas para todos aqueles que nos rodeiam, assim como Davi foi exemplo. O Senhor é fiel à sua palavra, tanto para ferir como para sarar, tanto para aplicar a sua correção como para abençoar. As consequências profetizadas a esses homens se cumpriram. Provérbios 3:12 vai dizer que porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E a principal
ensinamento, irmãos, que nós podemos tirar nessa noite, primeiro aqui veio ao meu coração é: humilhe-se diante de Deus. Assim como Deus observou para a vida desses dois homens, Ele também observa para nós. Basta que a gente realmente se humilhe diante do Senhor. Em especial no exemplo de Davi, que ele se arrependeu verdadeiramente e não tornou a fazer o que era mal diante do Senhor. Quem nunca cometeu alguma coisa que vai de encontro aos caminhos do Senhor, né? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O Senhor permite que a gente venha passar por essas situações, para que a gente venha até cometer falhas contra Ele mesmo. Mas tudo isso é para que a gente venha enxergar que a gente não tem mérito nenhum, assim como o Alessandro já falou nessa noite, mas que nós somos totalmente dependentes da graça e do favor do Senhor. Se você está no deserto, meu irmão e minha irmã, é sinal que você já saiu do Egito, então o negócio já está bom. Deixa Deus trabalhar. Os irmãos já perceberam que quando tudo está bem, muitos irmãos se esquecem do Senhor, né? Davi estava lá, bem sossegado, no palácio, os homens estavam lá guerreando por ele. Pronto, aí num momento desse, de sossego, de tranquilidade, ele foi e caiu na cobiça. Então a gente precisa estar focado para servir e fazer a vontade daquele que nos arregimentou. Todos nós precisamos de dias difíceis para aumentar a nossa dependência de Deus e aprender que a sua graça é suficiente. Esses exemplos servem para que a gente venha a ver que, independente do pecado que a gente tenha cometido, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Meus irmãos, é certo que a gente tem um Pai que está de braços abertos para nos receber e festejar conosco. Ele mandou o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, foi para pontuar que não importa o que você fez, apenas volte para casa. Então, que atitude a gente pode ter? Todas as consequências e transgressões, todos eles sofreram consequências por ter transgredido o caminho do Senhor, mas o Senhor aplacou a sua ira contra eles quando eles se humilharam. Cabe a nós permanecer no erro ou aprender com nossos erros e seguir um novo e vivo caminho. Meus irmãos, humilhe-se diante de Deus. É preciso, é necessário. Se você é povo de Deus, humilhe-se diante do Senhor. Ore ao Senhor com o coração quebrantado. Busque ao Senhor com todo entendimento e se converta dos seus maus caminhos. Se assim nós fizermos, aí Ele ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a terra do nosso coração. Estará aberto os seus olhos e atento os seus ouvidos para a oração de cada um de nós. Amém? Que o Senhor possa aplicar essa palavra ao coração dos irmãos.